Sejam bem-vindas a mais um podcast Elas por Elas. E hoje nós vamos falar sobre um tema de conquista de territórios, sobre reparação histórica e, é claro, sobre a luta das mulheres, sobretudo as mulheres pretas. E para essa conversa está aqui comigo a nossa convidada, Angélica Salviato. Angélica, obrigada pela sua presença aqui conosco. Agradeço, Laís. Uma honra poder bater esse papo com você. A honra é toda nossa. E para começar, a gente queria entender um pouco, né? A gente sabe que muitas das histórias são marcadas por trajetórias, né? Queria que você contasse um pouco pra gente a sua história, a sua trajetória. Até aqui, né? Hoje eu sou uma mulher de 36 anos. Sou capixaba, nascida e criada em Vila Velha, então considero Canela Verde, né? Mas sou capixaba. Morei muito tempo onde eu moro, né, na região de Itapuã. Mas nunca sou uma mulher, fui uma criança adotada de uma família branca. Uhum. Então, não tive muitas referências de coleguinhas pretos, de parentes pretos, familiares pretos, coleguinhas na escola, na faculdade, né? Muito embora eu fui construindo ali uma identidade, uma personalidade, né? Tenho uma influência italiana na minha família, que é a família, né, que eu me conheci. E desde então eu fui, assim, me adaptando aos formatos que ali foram me conduzindo, né? Sim. Obviamente, tenho os privilégios, né, da região onde eu moro, de ter sempre acesso à escola particular, a uma referência de qualidade, né, na estrutura da minha família. Então, tive bons estudos, sempre em escolas, né, particulares. Estudei na universidade particular, aqui no estado. Pude escolher o meu curso, né? Não precisei trabalhar para ajudar no sustento da casa, mas alguma coisa me dava sempre um choque na minha realidade, digamos assim. Por passar por experiência contra crianças de bullying, né, enquanto já ingressando no mercado de trabalho, por acesso, inclusive pela minha questão racial, nessa identificação do tom da minha pele. Muito embora eu fui sempre colocando aquela gavetinha ali, né? Uhum. E aí, daqui eu fui morar em São Paulo, fui trabalhar lá e até mesmo na área de produção cultural e na área jornalística também. Eu comecei a me profissionalizar aos 13 anos, como atriz. O meu finado Milce Henriques, né, aqui. Bacana. Mas na área de jornalismo foi mesmo, né, atribuindo a formação na graduação da faculdade. E morando lá, que realmente, de fato, eu fui tendo mais contato com essa questão. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher da cor preta, e o que isso vai me ajudar ou me contemplar em acessos ou não acessos, em preconceitos ou racismo, dificuldades. Então, ali, de fato, eu tive maior contato com essa verdade, né? Por exemplo, até então nunca tinha tido um namorado preto, nunca tinha amigos pretos, era um ou outro, né? E lá eu fui, assim, me reconectando com esse processo e que me trouxe até o dia de hoje, né? Que aí eu me formei personal stylist. Na época na faculdade eu tinha aberto um blog, por exemplo, para mulheres plus size e negras, né? O sonho, né, daquela jornalista que gosta de moda é trabalhar numa revista de moda reconhecidíssima, né? Então a gente foi para São Paulo em busca dos seus sonhos, né? Mas ali eu fui me reconectando. Muitos choques, assim, durante a sua vida, você vai trabalhando, né? Por exemplo, o fato do cabelo ter que ser sempre esticado desde sempre, né? Tem que ser sempre alisado. A maquiagem tem que ser sempre
disfarçando alguns traços, ou realmente muito mais expressivo. Então, você vai tirar as fotos, eu ficava foto de formatura toda branca, toda cinza, porque não tinha maquiagem pra mim, diferente das outras coleguinhas. Aí, tinha preconceito no momento de fazer maquiagem pra formatura. Aí, aquela colorida não ficava bom no mesmo tom. Então vamos ter que tirar a Angélica, vamos ter que fazer isso, não sei o quê. Então, a gente vai tentando se fortalecer perante essas questões, né? Muito embora, voltando de lá, que aí desde então a gente vem trazendo esse percurso para realmente trazer voz para outras mulheres. Então, hoje estou aqui me reconhecendo, né, mulher preta, tendo a oportunidade de falar com você sobre esse assunto, porque hoje abrir espaço para outras como eu é algo que me acolhe muito, me fortalece. Então, eu vejo a necessidade quanto faço necessário. Então, a minha jornada também é um pouco de todas as outras também, né? Quando a gente fala também dessa ancestralidade, as pessoas também ainda eu tenho um conhecimento, né? Uma ideia de pensamento de que a ancestralidade realmente está falando de mulheres pretas e tudo mais, da África. Não, qualquer pessoa pode discutir sua ancestralidade, certo? Uhum. Muito embora a gente ainda teve uma perspectiva negada, né? Escondida, massacrada. Então, pra gente, ainda é um processo um pouco mais profundo. Então, quando a gente fala que a gente vai realmente se reencontrar com esses ancestrais, é de você honrar a todos, não somente aqueles da sua família, né? Perfeito. Reconhecer as mulheres pretas em geral, né? A sua história toca bastante porque é a realidade de muitas outras mulheres, né? Aquela coisa, né, de que nem existe racismo, né? E a gente vê que desde criança, né, assim, eu não tenho, né, a mesma cor que você, mas eu já pude presenciar também várias histórias, né? Tem alguma história sua que te marcou, assim, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente que isso não é coisa do século passado, ser uma mulher jovem, né? Que isso ainda acontece nos dias de hoje, só pra gente evidenciar o quanto que é importante ainda falarmos disso. Olha, que são tantas, né? Para você ter ideia do que você está falando, de pessoas não terem a percepção, isso é natural. Eu tenho parentes, familiares que realmente ainda não se reconhecem pessoas negras. Uhum. E são da minha cor. Ok? Então, isso é cada um com o seu processo. Tá? Hoje a gente tem aí dado do IBGE, de um dado maior do que no passado, ou menor, pessoas mais se considerando mais pardas e tudo mais. Por exemplo, pra você ter ideia, quando a gente iniciou, né, esse processo de palestras de acesso, a gente fez uma pré-pesquisa, fez uma pesquisa na escola que a gente ia fazer estadual, uma escola que tem muitos alunos. Marca X de como você se reconhece. Branco, preto, pardo. A maioria colocou branco. E é uma escola de periferia, que a maioria é de alunos negros. Pra você ter ideia, tipo assim, a gente tá falando de adolescente que já tem uma informação e tem uma discussão maior do que na nossa geração, né? Então, assim, é algo que a gente ainda tá falando uma perspectiva do futuro, de que a gente consiga ainda validar esse acesso, né? Mas, de mim, assim, eu acho que eu tenho vários. Mas, por exemplo, que eu sempre gostei de fazer teatro, um exemplo aqui que eu falei pra você que eu sou atriz, um determinante, assim, que eu vi, que eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, né? Que na escola ia ter uma apresentação, e aí até então eu tava sendo a melhor para ser o personagem. Era uma festa da primavera, e aí eu ia ser a fada, que não sei o quê, e aí as outras crianças iam ser as florzinhas, né? E ia ter que conduzir lá a dança para as florzinhas, e a fada ia acordando as florzinhas, um negócio assim.
E aí, eu já tinha ensaiado, na época minha mãe era costureira e tal, minha mãe já tinha feito a minha sainha, ter feito as figurinhas. E aí, na semana, me trocaram para uma menina mais velha que eu, mas era loura do cabelo, comprido, olho claro, verde, tinha um corpinho acessível, digamos assim, padrão, né? E ali eu fiquei muito triste. Muito triste. Foi realmente muito tocante para mim. Eu tinha 6 anos, acho. E dali eu falei que eu não queria mais sair de casa, não queria mais fazer teatro, não queria mais nada pra minha mãe e tal. E foi um processo, assim, né? Na época eu falei assim, que não faz terapia e tudo mais, né? E, não, terapia é pra quem tá doido, né? E dali eu fui e falei assim, qual é o problema? O único problema é porque a fada tem que ser branca? A fada tem que ser branca. Aquilo ali me deixou muito triste e eu fui tentando reformular essas perspectivas e sentimentos de uma outra forma, né? Outra ótica na minha vida. Muito embora dali a gente vai, né? Tendo ser chamada de macaco na escola, de apelidos ruins, e foi me conduzindo. Mas assim, acho que na criança a gente vai sentindo ali já um processo de formação, né? Que é de um trauma. Mas, obviamente, na vida adulta a gente tem outros. Mas eu quis trazer esse que, de fato, por exemplo, eu falo com você hoje, eu falo ainda com emoção. Sim. Como se, de fato, eu tivesse sentido aquilo naquele momento. Então, que dali foi que eu vi a diferença. Eu sou uma menina preta e não sou uma menina branca. E isso vai me causar prejuízos, digamos assim. Uhum. Infelizmente, né, o racismo ainda existe de forma estrutural. Existem leis, né, hoje para isso, graças a Deus. E aos homens também, as lutas que aconteceram. Uhum. Acho que é importante dizer isso. E como que ainda tem gente que nega, né? A gente evoluiu muito enquanto sociedade, evoluímos muito enquanto sociedade, mas ainda precisamos evoluir muito mais, né? Eu sou professora, né, também na minha formação, e o que você falou me lembrou muito da história, né? Que eu fiz com os meus alunos a mesma coisa, né? Era a época consciência negra, eu sou professora de arte, a gente fez um trabalho, né, das pessoas, dos meninos fazerem um jarrinho com pinturas africanas, e a gente fez essa pergunta, né? Como que você se enxerga, né? E a maioria é uma escola de periferia também, a maioria dos adolescentes ali também se enxergavam como crianças brancas. E a gente fez todo um trabalho ali em cima de autoconhecimento, né? Aquela coisa que você falou das meninas, né? Sempre alisando o cabelo, né? E aí a gente fez o dia da festa do cabelo crespo, enfim, foi bem divertido. A gente fez várias artes críticas, né? Daquela coisa, seu cabelo de bombril, essas coisas assim, para as pessoas entenderem que aquilo não é bombril, que é um cabelo lindo, que é um cabelo maravilhoso, que é a identidade das pessoas, né? Como que elas se acabam se enxergando. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que é esse auto se reconhecer, olhar para mim e entender que eu sou e que eu sou linda desse jeito, que você é uma mulher linda, resiliente, né? Que a gente pode ver isso, né? São seus olhos. É um processo, é uma busca. Mas essa identidade é fundamental, né? Por exemplo, hoje, né, a gente tem aí o afroempreendedorismo, né? Quando a gente, por exemplo, vai conduzir, né, e descrever o que diferencia, né, um empreendedor, a empreendedora Laís da empreendedora Angélica, é a cor da pele. Ok? Então, no caso, o que me faz realmente me reconhecer uma mulher preta? Eu sou uma empreendedora preta, afroempreendedora. Primeiro, realmente a gente vê, quando a gente fala de mercado, vê a necessidade, né? O que eu tô passando? Tô passando um momento de escassez, quero sair do meu CLT e tudo mais. Mas o segundo item, por exemplo, super importante, é essa identidade. É você realmente se reconhecer como uma pessoa preta. Entender essa vocação.
Entender que a sua pele realmente vai te conduzir a uma força, a uma estrutura emocional, uma estrutura física, uma estrutura organizacional que vai te conduzir a entender que, sendo mulher preta, né, eu vou me estabelecer nesse lugar, né, é o tom do meu cabelo, a minha proposta física, né, que o corpo da mulher, né, hoje a gente não pode falar mais, mas corpo de mulher preta tem que ser um corpo mulata, ainda tinha isso, né? Tem que ser um corpo violão, dos seios pequenos, dos glúteos fartos, né? Ser uma mulher estrutural e ter um cabelo aí relativamente padrão, né? Hoje a gente realmente, quando a gente fala de ser mulher preta, a gente está se identificando com tudo isso. Se é com lace, se é sem lace, se é com trança, se é raspado, né? Se é com traço branco, porque não tem como hoje a gente ter essa pluralidade, né, de etnias. E então, muitos negros têm realmente os lábios grossos, os nariz mais largos, o olho mais volumoso, muito embora tem negros do olho mais fechadinho, como eu, tem um negro de um lábio mais fino, do nariz fino, do cabelo liso, que é muito ainda mais difícil você se reencontrar no tom de pele. Se você tem cabelo liso, você não é preto. Mal indígena, né? Então é você realmente se reencontrar, se fortalecer. Porque qual a diferença de você falar de um homem preto para um homem negro? Nenhum, né? Mas é como você se reconhece sendo negro. O negro veio, de fato, de uma informação da sociedade para não ficar tão pesado o termo. Mas se a gente diferencia as raças em cores, tem branco, amarelo, preto. Ok? Então, você tem que se considerar aqui. Agora, negro é quando você entende, de fato, todo esse fortalecimento, né? Ele veio, sim, num tom... num tom ruim, né? Digamos assim, né? Escravizado mesmo. Muito embora ser negro é você fortalecer essa consciência negra que a gente está discutindo aqui com esse tema, né? De você fortalecer essa resistência. Porque é negro. Porque a gente precisa realmente que todos vivenciem, todos olhem. Quando a gente fala, por exemplo, do meu quesito de coloração pessoal, o negro é a junção de tudo. Então, às vezes, o preto realmente vai ficar distorcido, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de falar dessa identidade, é de fato você se olhar, né, com acolhimento perante todas as dores que isso pode ter te causado por você estar se vendo, né, preto pela primeira vez e tudo mais, mas é do acolher, né? Acolher essa dor, acolher esse fortalecimento, né, e se reconectar com a sua pele, né, com essa força emocional, essa força ancestral, e se conduzir a isso, porque depois você vai, por exemplo, sendo afroempreendedor, você vai entender qual é o lado, por exemplo, do mercado que te encontra vocacionalmente, sabe? E para mim, por exemplo, foi uma luta muito grande. Não tem como eu falar de moda para mulheres pretas. Não tem como eu falar de autoestima, não tem como eu falar de autoconhecimento, mas depois eu vi por quê? Porque eu ainda não estava fortalecida em mim. Perfeito. Não era porque o mundo não estava preparado para ouvir esse tipo de diálogo, sabe? Ou para discutir comigo. Muito embora que eu ainda não tinha, de fato, fortalecido em mim essa autoestima de uma mulher preta. Perfeito. E que é um processo, cada um tem seu momento, mas que é um início, né? Pela identidade que a gente começa. Compreendendo que é um processo, que existem pessoas que reconhecem isso mais cedo, que sofrem mais, outras que são mais resistentes. Eu sei que você tem um projeto, né, no IBS, e queria que você contasse um pouco desse seu projeto, como que ele ajuda outras pessoas, né? Esse projeto é o projeto Libélulas, né? Hoje a gente tem aí, de frequência, né, cerca de 70 mulheres nos eventos. Durante todos esses anos, nós já temos aí um cadastro de 113 mulheres, né? Fez um ano agora, dia 6 de outubro. É um projeto totalmente voluntário, né? Dentro de uma casa
uma instituição lá no IBS, que nos abriu esse espaço pela percepção do maior número de mulheres, 50 a mais, que nunca tinham feito terapia, recém-viúvas, solteiras, que já tinham seus filhos criados e estavam realmente sentindo uma carência afetiva entre mulheres, né? De você poder falar das suas descobertas, das suas dores, das suas falhas e se reconectar como mulher mesmo, né? E aí, percebendo essa ausência, essa carência, me coloquei para a gente, né, conduzir aí um formato de diálogo, de disponibilidade, de acesso. Então, é um projeto que realmente acolhe pelo autoconhecimento, pelo bem-estar, sobretudo o bem-estar, seja ele físico, social, emocional, intelectual, né, psicológico. Ele propõe o bem-estar. Então, a gente, nesse intuito do bem-estar, a gente tem aí o trabalho, né, das rodas de conversas, né, que seriam rodas terapêuticas. A gente tem os eventos bimestrais, a gente faz as atividades com convidadas, né, médicas, psicólogas, professores de educação física, que vão trazer uma proposta mesmo de estrutural enquanto física, e a gente tem também as atividades essas, caminhadas, né, contemplação meditativa. Então, a gente sempre tenta trazer uma meditação guiada, um momento de corpo também, né, de como esse corpo vai se expressar. E aí, assim, os depoimentos, assim, são de caiu uma gotinha, sabe? E você fingir que não tá emocionado. Mas são maravilhosos porque eu falei para você de 50 a mais, por ser o maior público. Eu não esperava que a gente fosse ter mulheres de todas as idades, né? Da minha faixa etária, mulheres de 70, mulheres de 80 anos lá com a gente, se movimentando e vendo quanto isso foi necessário para elas. Então, quando a gente fala desse projeto, não da responsabilidade, mas sim de quanto você estender a mão pode realmente modificar tudo, sabe? Para a vida de outra mulher. Tem mulheres que estavam em depressão, mulheres que estavam em processo de separação, mulheres que estavam com fibromialgia altíssima, né, no ponto da dor e tudo mais, e que, sim, só falam que o Libélula foi um lugar que tudo mudou, assim, de fortalecer mesmo, de acreditar que a gente está nesse corpo feminino, que a gente tem várias adversidades, porém, você também tem, ou você não tem, você entende que o seu processo é outro e você pode me ajudar e eu posso te ajudar a passar por esse processo de uma outra forma. Nossa, que projeto lindo. Obrigada. Qualquer dia, gostaria de conhecê-lo. Por favor. As rodas de conversa são às terças, de quinzenalmente. A próxima será na próxima terça, a partir das 17h30. E o próximo evento será em dezembro, ficam todas convidadas também. Como que a troca de experiência, como a convivência, como simplesmente parar e ser ouvida, como que isso faz diferença na nossa vida, enfim, faz a gente crescer enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto mulher, enfim, acho que isso é algo, enfim, fora as outras atividades, né? Parabéns pelo projeto. Obrigada. Eu falo que o projeto, ele é realmente um fortalecedor do meu futuro, sabe? Eu aprendo muito com elas, muito, muito. Eu mais aprendo do que tudo. E essa perspectiva de que eu posso fazer realmente, por exemplo, na minha terceira idade, do que me ajudaria ou não para ajudar outras. Então, acho que essa mensagem cada uma vai levando, sabe? No seu momento de vida. Bacana. Você também tem uma palestra chamada Essência Preta, né? Então, fala um pouco pra gente de onde que saiu essa necessidade profunda de falar sobre a Essência Preta. Dress Code e Essência Preta. Dress Code vem, né, do código de roupa, que é, né, da consultoria de imagem que a gente traz, né, do Dress Code, mas a Essência Preta foi o primeiro convite que veio
para essa escola que eu te falei. Depois disso, né, a gente veio para outras instituições, empresas que são frequentes, graças a Deus. Nessa época a gente está aí, né, rodando aí com essa palestra. Angélica, você não fala não para as crianças, adolescentes, não? Também considerados pretos? Aí eu falei assim, olha, eu acho que sim, né? E aí eu fui me conduzindo, né, em pesquisa, pegando referência e tudo mais. Eu falei assim, cara, isso tudo faz sentido para mim, né? Todos os livros que eu já vi, por que de fato eu não vou passar essa informação? E aí, a Dress Code Essência Preta virou esse trabalho no meu portfólio, que é onde a gente vai, de fato, fortalecer, né, essa identidade, encontrar esse lugar, né, de autoconhecimento racial, fortalecimento cultural e a gente trazer essa autoimagem novamente para qualquer pessoa que realmente se reconheça preto, digamos assim. Mas ela é uma palestra, né? É um convite, como se fosse uma masterclass, né? Um workshop, que a gente também abre para o diálogo, mas para qualquer etnia, né? É que a gente possa fortalecer que ainda são poucos que estão lá. Ainda são poucas Beyoncé, são poucos Jay-Z, são poucas Thaís, são poucos Lázaros, né? São poucas Conceições. Então, como que a gente vai realmente estimular para que a gente tenha outros, né? Abrindo espaço para momentos como esse. Então, eu me agrego muito ao Essência Preta, porque, de fato, a gente fortalecer a essência de qualquer ser humano é necessário. A gente não abandonar, a gente vai perdendo o valor, a gente vai se colocando nas caixinhas que as pessoas vão falando pra gente se colocar no percurso, e às vezes a gente vai deixando a essência de lado. Perfeito. Né? E no fato da Essência Preta, é esse reencontro mesmo com a sua identidade. Encontro uma pessoa da pele preta. Quando a gente fala, você falou muito de encontro, né? Acho que na nossa conversa várias vezes, de encontro com a própria identidade, né? E no caso da consciência preta, negra, eu queria que você falasse, a gente tá no mês, né? Onde tem aí o dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. A gente sabe que não é só um dia, que a gente sabe que isso não é só um mês. Mas fala pra gente um pouco da importância desse dia, da importância de falarmos sobre isso. A importância é fundamental. A gente validar como importância, né? Mas é exatamente isso como você falou, né? A gente tem a necessidade de falar de negritude. Quando a gente fala de branquitude, negritude, Angélica, qual é a diferença, né? São pessoas, branquitude, de fato, pessoas que falam pelas pessoas brancas. Então, eu sou uma pessoa branca, estou nesse lugar. Quando a gente fala de negritude, repito, até talvez ser prolixa, é quando a gente fala dessa resistência, né? Quantos morreram por causa da cor da minha pele? Quantos foram escravizados por causa da minha pele? Quantas mulheres ainda são estatística de 52% somente no mercado de trabalho por causa da cor da pele? Quantas mulheres são 67% dessa estatística porque só podem trabalhar em áreas domésticas por causa da cor da pele? Né? Quantas mulheres são um pouquinho mais de 2% em cargos de liderança por causa da cor da pele? Então, quando a gente fala de consciência negra, é de fato que a gente possa cada vez mais discutir que os dados estão aí. Os dados estão aí, estão jogando na nossa cara, né, que por causa da cor da pele, do formato, né, do corpo, do padrão, do tom do cabelo, a pessoa não pode ter acesso àquilo. Né? Então, quando a gente tem momentos como esse, é de fortalecer. Vem aqui, vamos dar a mão. Tá todo mundo junto, né? Nós somos seres humanos. Nós somos uma população de quase 8 bilhões de pessoas no planeta, com todas as suas pluralidades, né? Com todas as suas formações, os seus acessos, as suas
escolhas também, né? Muito embora, quando a gente fala de consciência negra, numa empresa, num local de trabalho, dentro da sua família, é que de fato a gente possa abrir o diálogo para que todas possam também entender que o racismo mata, que o racismo causa dor, que o racismo proíbe acessos, o racismo exclui. Né? Uma mulher preta, por ela estar no mesmo cargo que um homem branco, ela vai receber nem metade do que ele recebe. E ela vai ter os mesmos compromissos como qualquer um com seus impostos, se você tem familiares, né? É de como isso realmente vai proibir. Então, você fortalecer essa consciência negra é que, de fato, mesmo que seja só novembro, seja 20 de novembro, vamos discutir, vamos entender por que só em 2024, 25, 26, a gente vai discutir isso, né? Vamos fortalecer esse diálogo. E eu acho que é isso, assim, é de você promover esse espaço, né? Independente da sua cor da pele. E quanto pessoa preta, de você entender o que é ser resistência. Ser resistência é reconhecer-se também. Perfeito. Perfeito. Não, às vezes as pessoas não têm consciência, porque assim, os dados do IBGE, assim, falam que a população mais pobre do nosso país, ele tem raça, tem gênero e tem cor. Então, são as mulheres e as mulheres pretas, que são as pessoas mais miseráveis do nosso país. Então, existe uma reparação histórica que precisa ser feita, né, com esse povo, com o nosso povo, com a gente, com aquilo que nós somos, né. Então, e as políticas públicas, né, vêm aí, né, para ajudar a fazer esse tipo de reparação histórica. A gente vê inúmeras políticas públicas e que muita gente ainda critica, né? Muita gente não consegue compreender. É o passinho, né? É a gotinha do beija-flor lá no incêndio, né? Mas é uma gotinha. Muita gente não consegue compreender esse ato que existe, né? Até pouco tempo você não tinha médicos pretos, que dirá mulheres médicas pretas. Há pouco tempo, é só você reparar até na repartição pública. Bom, assim, uma coisa que a maioria da população utiliza no dia a dia. A maioria dos funcionários públicos, eles geralmente são homens e homens brancos, né? E quem ocupa os cargos de lideranças também são eles, né? Então, a gente vê que aos poucos estamos dando passos, isso a custo de muita luta, de muita resistência, né? Para aos poucos conseguirmos avançar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a política pública que a gente tem hoje. Você acha que o Estado, na sua visão, ele ainda pode fazer mais? Com certeza. Não pode como deve. Né? Eu acho que como você fala você falou aí, né? De reparar esses dados, né? Já é um lugar, né? Bom, a gente tem aí, né, processo de cotas, a gente tem vagas inclusivas em empresas, né? Por questão racial, de gênero, né? Também de LGBTQIAPN+, muito embora são ações que a gente ainda precisa validar de uma forma mais profunda. A gente ainda tem 1%, 2% em grandes empresas, né, que realmente tem um RH limitado para isso, né? Muito embora a gente sabe que isso ainda é pequeno. E a gente ter esses lugares de diálogos nas escolas, nos ambientes públicos, como você mesmo falou, né? Áreas de saúde, já ter essa discussão, né? Saúde para mulher preta, saúde bucal para mulher preta, né? Saúde física, saúde mental para mulher preta. Homens pretos, né? O maior número de suicídios são de homens pretos, que perdem empregos assim, não conseguem empregos e tem uma família toda para se estruturar e às vezes não consegue
resistir a isso e preferem dar fim à vida. Por quê? Porque realmente não tem um lugar de acesso, de fortalecimento na sociedade para isso. São engenheiros, são advogados, são médicos formados que não conseguem trabalho, como se a gente está falando de homens, não falando nem de mulher. Não conseguem trabalho e não sabem de fato o que fazer. Entram em estatística. Né? A estatística é uma estatística contrária, né? Então, esse fortalecimento começa na base mesmo, da educação. Uma educação de qualidade, a gente conversar com essas crianças, ter a oportunidade de que essa mãe consiga levar essa criança para a escola, né? Que lá ela consiga se entender como mulher preta, consiga ter um ensino de qualidade, consiga ter uma condição de ficar até o final, até o ensino médio, desde lá do infantil, né? Até o ensino médio, ter acesso a essa criança, a esse adolescente à universidade, né? Então, são vários itens, mas a gente sabe que da educação a gente pode mudar muita coisa. Né? Fora a questão trabalhista que a gente já conversou, né? De saúde. Enfim, eu acho que andando junto pode tudo melhorar, né? É isso. Angélica, agradecer a você por trazer aqui as suas verdades, a sua história, por ser uma história que inspira, que fala diretamente com outras pessoas, que tenho certeza que outras pessoas que estão assistindo você vão encontrar nas palavras que você disse força, coragem, às vezes para seguir adiante, às vezes também para ajudar outras pessoas, né, para ser referência. Então, agradecer pela sua história de vida e desejar aí sucesso, pedir para você deixar também uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Muito obrigada, Laís. Sem palavras, né? Que a gente possa ser sempre ferramenta, né? Atingindo, né, positivamente alguma mulher, alguma pessoa, né, que se reconheça preta. Para mim vai ser um presente, né? Então, para você, gratidão por estarmos aqui, né, nesse momento de conexão, que você possa receber esse momento, né, de reconhecer, de se reconectar com você mesmo, de olhar no espelho com acolhimento, com afeto, né? Conte comigo, conte aqui com o podcast, estaremos aí. Sempre um novo passo, sempre um novo dia. Não pare nesse mesmo dia. Continue, que você é linda, você é deslumbrante e sigamos aí. Muito bem, linda. Obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, pessoal.